Boa noite, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui nessa noite. Deus abençoe esse tempo que passarmos juntos e o Senhor possa tocar o teu coração, possa falar ao seu coração nessa noite. Agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu nesse dia e que a alegria do Senhor possa inundar a sua vida, o seu lar, no momento em que nós estivermos juntos, estudando e compartilhando essa palavra. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus por estarmos aqui. Pedimos a presença poderosa do Espírito Santo para dirigir tudo que for dito, tudo que for cantado, tudo que for falado, seja para a glória, seja para a honra do nome do Senhor Jesus. Abençoa os meus irmãos que estão em casa ouvindo essa palavra, participando dessa live, passando esse tempo junto conosco. Que o Senhor possa abrir seus ouvidos espirituais, abrir seu coração, trazer a paz, trazer a alegria e a comunhão do Espírito que tanto precisamos nesses dias. Pai, nos abençoa com a graça, com a poderosa misericórdia, com o poderoso amor do Senhor derramado em nossos corações. Desde já te agradecemos, Espírito Santo, por estar no nosso meio e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Amém? Graças a Deus. Vamos à palavra. Irmão, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele teve pregações tremendas, momentos de entregar a palavra para o povo de uma maneira maravilhosa, mas no Sermão do Monte, ele falou coisas preciosas. E quando ele termina o Sermão do Monte, aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo 24 ao versículo 28, ele diz assim, fala sobre o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Irmãos, o que Deus tem para nós nessa noite? Nós não temos igreja para nos reunir, mas nós tivemos um tempo em que nos reunimos por tantos anos da nossa vida. Ouvimos palavra, pregações, o Senhor usando pastores, usando os irmãos, testemunhos, a palavra de Deus sendo semeada no nosso coração. Por quanto tempo? Gente, nunca nós podíamos imaginar que iríamos enfrentar uma situação em que a igreja estaria de portas fechadas e que o púlpito estaria uma pessoa aqui sozinha gravando uma live, e os púlpitos e as cadeiras, os bancos vazios, e você tendo que assistir em casa, porque não pode sair, estamos de quarentena. Uma pandemia inundou o mundo e estamos presos dentro de casa. Jesus falou para o pessoal que estava aqui, para aqueles que seguiam a Ele. Por muito tempo Ele passou pregando, ensinando, para que um dia essas coisas pudessem ser praticadas. E hoje, para nós, da nossa história que estamos vivendo, é dia de praticar tudo que a gente vem aprendendo. Todos os ensinamentos que nós temos vindo aprendendo dentro do nosso lar. Não temos mais como correr para os irmãos para orar conosco aqui no corredor da igreja. Não temos mais os pastores. Não temos mais a comunhão física. Nós estamos numa comunhão virtual, mas não temos mais o toque. Não podemos abraçar, não podemos impor as mãos sobre a sua vida, não podemos te ungir. Então, agora é o momento de você praticar exatamente como Jesus falou com aqueles ouvintes, aqueles que ouvem a minha palavra, não ouvem só com os ouvidos naturais, mas com os ouvidos espirituais, e as praticam. É como aquele que construiu a sua casa na rocha, num alicerce, que é Cristo, porque as lutas vêm, as tempestades vêm, os ventos vêm, nós estamos vivendo isso, mas a casa vai continuar firme, na rocha, alicerçada. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim, irmãos, olha que interessante. Colossenses 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A palavra que nós temos para você nessa noite é isso. O que vocês aprenderam durante esse tempo, nós não sabemos quando vamos retornar, mas enquanto isso, o que vocês aprenderam, o que vocês ouviram, o que vocês viram, né? Se Cristo realmente está enraizado na sua vida, na sua fé está enraizada, alicerçada em Cristo, transbordando em ação de graças, é a hora de praticar mesmo, dentro do seu lar, na comunhão com a sua família. E a outra parte, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que constrói sua casa na areia. Areia, eu sou da cidade, do estado do Rio de Janeiro, frequentei praia desde criança, dunas, quando a gente ia para a praia em Cabo Frio, tinha dunas. Então, hoje, as dunas estavam no lugar, mas se ventava demais, amanhã ela estava em outro lugar. Então, o vento faz com que a areia se movimenta. Então, ele fala, quem constrói, quem ouve as palavras, durante o tempo de cristianismo, você ouviu a palavra e não as pôs em prática, e não praticou,
não exercitou a sua fé, é como esse insensato, que Jesus chama de insensato, porque na hora que vem os ventos, na hora que vem a pandemia, na hora que vem a luta, não é? Para onde vai a sua fé? Então, ele está falando dos religiosos, que muitas vezes só vieram na igreja aos domingos e frequenta aqui e não tem compromisso com nada, não lê a Bíblia em casa, não estuda, não tem comunhão, não lembra nem o que o pastor Rubens pregou no domingo de manhã. Aí fica complicado quando as lutas vêm e você não pode vir na igreja mais, você não pode estar conosco aqui, não podemos estar aqui, você só tem a sua casa e a palavra e o seu coração um grande vazio, porque não colocou em prática, só agiu com a religião. Eu quero contar para vocês um sonho que eu tive no início dessa pandemia. Assim que nós fomos confinados em casa, a gente não podia sair, umas 2 semanas mais ou menos, eu tive um sonho. No sonho, eu fui levantada da terra de uma maneira muito interessante. Eu pensei que eu estava tendo arrebatamento, que era o arrebatamento. E eu subi e fiquei assim no ar. E quando eu olhei, eu vi que tinha alguém junto comigo, era o meu netinho, era o Bernardo. Eu falei, o Bernardo está comigo, a gente está subindo. Senhor, é o arrebatamento. O Senhor falou assim para mim, olha para baixo. Quando eu olhei para baixo, irmãos, eu vi várias casas sem telhado. As casas não tinham a cobertura do telhado. O telhado existe para proteção do sol, da chuva, de ladrão, de tudo, é proteção. E eu vi aquelas casas sem telhados, e olhando para baixo, eu vi famílias, as famílias dentro das casas, e tudo dispersas, uma para um lado, outra para o outro, e eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor falou, presta atenção no que está vindo na direção dessas casas. Irmãos, você sabe o que eu vi? Quem assistiu aquela fita do tsunami no Japão, desse último que teve, aquela lama vindo, carregando uma montoeira de entulho, mas aquilo não parava, aquilo vinha, nada parava, nada freava a violência daquela lama, daquela água, aquilo estava vindo na direção daquelas casas, entrando nas ruas, e de repente eu vi também o rio vindo, o rio levantou e vindo, então vinha rio vindo de um lado, lama vindo do outro, e eu falei, meu Deus, eles não estão vendo. O Senhor falou, fala para eles, para que eles possam orar, porque aí não tem como impedir que essas coisas cheguem. Elas vão dar de encontro a essas casas, mas eles têm que estar orando. Aí eu falei, gente, foi muito interessante, irmãos, parecia um sonho, não, parecia uma visão. Quando eu falei, gente, lá de cima, o povo lá de baixo olhou para cima e me viu. Aí eu falei, ora, junta com suas famílias, junta com seus filhos, junta com quem você tem aí dentro de casa. Ora, porque está vindo um tsunami de lama na direção das suas casas. O rio está vindo, vai bater contra vocês. Não tem jeito, Deus falou que não tem jeito. Mas vocês precisam orar. E eu vi aquelas pessoas se juntando, sabe? E elas ajoelhavam. As casas que eu conseguia ver, eu vi que elas ajoelhavam e oravam. Aí eu acordei impressionada com o sonho. Falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Isso é a grande tribulação, porque não era o arrebatamento, porque o Senhor falou que não era o arrebatamento. Na hora do sonho, o Senhor falou, olha para baixo. Perguntei, a grande tribulação, o Senhor vindo sobre a terra? O Senhor falou, não, minha filha, é o que vocês estão vivendo agora. Aí a ficha caiu. É verdade. Estamos dentro de casa. Estamos sem telhado, sem a proteção da igreja, sem a proteção da comunhão, sem a proteção de estar junto com os irmãos, sem aquela proteção que o corpo tem quando está dentro da casa do Senhor. Estamos dentro de casa, sem telhado, precisando de cobertura, precisando de buscar de Deus para que o telhado possa fechar e possamos estar debaixo da cobertura de proteção de Deus. Irmãos, eu fiquei impressionada, e desde lá eu tenho orado pelas famílias da nossa igreja, pelos irmãos, eu tenho clamado, Senhor, desperta teu povo para orar,
Desperta teu povo para buscar a tua face. O último versículo que está registrado no Antigo Testamento, fechando a antiga aliança, em Malaquias, o Senhor fala através do profeta: nos últimos dias eu converterei o coração dos pais aos filhos e converterei o coração dos filhos a seus pais. Irmãos, aproveita esse momento em que Deus está convertendo o seu coração à sua família, que Deus tem dado a você essa oportunidade de fechar as brechas, de fechar o telhado da sua casa. Às vezes a gente se pendura na religião, no estado de estar dentro da igreja, mas não temos isso hoje. Nós só temos o Senhor dentro da nossa casa para buscarmos Ele, e as lives que vocês estão vendo através da internet. É isso que nós temos. Aproveita, porque graças a Deus que temos isso. Esteja em oração, abre a palavra. Eu tenho ouvido falar de famílias que não faziam devocionais e voltaram a fazer devocional. E eu tenho ficado encantada, porque eu tenho participado, ouvido lives até de outros irmãos, de outras igrejas, que Deus está falando a mesma coisa, que Deus está chamando, tirou as famílias de dentro da igreja, para que elas possam se fortalecer dentro dos lares, para que elas possam criar raízes em Cristo, criar raízes naquilo que tem aprendido. Chegou o momento de colocarmos em prática. E não sermos insensatos, e não sermos tolos, mas colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem falado. Exatamente como Paulo falou em Filipenses: o que vocês têm ouvido, o que vocês têm visto, o que vocês têm aprendido de mim, coloque em prática. Essa é a palavra que eu deixo com os irmãos nessa noite. Coloca em prática o que você tem aprendido de Deus. Nós temos pregado sobre devocionais lá no Ministério de Mulheres. Por quanto tempo nós falamos: irmãos, aprenda a buscar o Senhor na sua casa, aprenda a ler a palavra, aprenda a ver os olhos de Deus no seu quarto de oração. Quanto a gente falou isso? Você tem a oportunidade de fazer isso hoje. E para terminar, olha o que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 10, versículo 25. Eu fiquei impressionada com essa palavra. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Passada a tempestade, isso vai passar, a gente sabe. Nem que venha outra luta, mas as coisas vão passando. Mas o justo, o prudente, que construiu a sua casa na rocha que é Cristo, ele vai continuar firme com a sua família. Como diz Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus. Mas o imprudente vai deixar de existir. Exatamente como a palavra de Deus fala, já não existe. De repente a fé vai embora, a esperança vai embora, entra no desespero, se entrega à depressão, se entrega ao medo, se entrega à angústia, fica desesperado. O que está acontecendo? Meu Deus, que é isso? O prudente falando: tudo posso naquele que me fortalece, e fortalece a sua família. O imprudente está em desespero, e a sua fé vai como as dunas vão quando o vento bate. Amém? Eu gostaria que nessa hora possamos orar juntos, possamos, em nome de Jesus, clamar ao Senhor, para que a glória de Deus possa encher o nosso coração, o meu coração, o seu coração, no seu lar, aonde você se encontra agora, e o poder de Deus possa reavivar a chama. Se por acaso, irmão, se por acaso você não está buscando o Senhor, lembra do sonho: tua casa pode estar sem telhado, e você pode estar exposto, você pode estar exposta. Precisa buscar o Senhor. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda glória, poder e majestade, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, que foi dada naquela época, nos dias ali, Jesus com aquele povo, tão oportuno naqueles dias, mas tão oportuna nos nossos dias, hoje também, onde precisamos, Senhor, rever a nossa fé,
rever aquilo que nós temos vivido na presença do Senhor, rever a nossa intimidade, quanto tempo temos gasto na presença do Senhor, quanto tempo temos investido em família na presença do Senhor, rever se tem brechas dentro da nossa casa, rever o telhado do nosso lar. É um momento de rever se estamos firmados e arraigados em Cristo, no Evangelho da graça e da esperança da eternidade. Pai, aviva a fé do nosso coração nessa noite, renova, acende a chama do Espírito no nosso coração. E aquele irmão que passou pelo tempo só preocupado com a religiosidade, tem misericórdia, de alguma forma, que sejam despertados, que acordem, ó Deus, e que busquem a presença do Senhor, e que renovem, Senhor, a sua aliança para contigo. Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa a Igreja Batista da Renascença, cada família dos pastores, cada família das ovelhas, cada lar, abençoa com toda a plenitude de poder e glória, abençoa todas as igrejas, todo o povo espalhado na face da terra. Deus, desperta cada família que serve ao Senhor, para que nessas horas possa ter um momento de consagração, de busca, de profunda intimidade com o Senhor. Pai amado, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa palavra. E agora nós te agradecemos também pelos irmãos que têm dizimado, que têm abençoado essa obra com seus dízimos, com as suas ofertas. Abençoa as suas famílias. Deus, abençoe seus empregos. Senhor, trabalha em favor deles. Tira o medo, dá esperança em nome de Jesus, que tudo vai ficar debaixo do teu controle, vai ficar bem, vai ficar abençoado. Nós temos a promessa do Senhor, que devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então abençoe aquele que tem sido fiel, e não deixe que tenham medo, que vão ter que passar dificuldades ou necessidades, mas que os celeiros dos teus filhos sejam abundantemente cheios, em nome de Jesus. Que haja saúde nos seus lares, que haja vigor, que haja alegria, e que haja todas as suas necessidades supridas pelo poder que há no sangue de Jesus. E o teu povo seja abençoado por essa fidelidade em trazer os dízimos e as ofertas. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, os nossos irmãos vão colocar na tela, aí está na tela as contas da igreja. Então, que Deus possa te abençoar, e está aí para você levar o seu dízimo, depositar as suas ofertas, e a casa do Senhor será abençoada. De alguma forma a obra do Senhor vai continuar. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Problemas parecem não ter solução quando as mágoas inundam
Irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão. Que o Senhor abençoe a tua entrada, o Senhor abençoe a tua saída, o Senhor abençoe a sua casa, o Senhor abençoe aquilo que você colocar as mãos. Que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.